Você sabia que é possível rentabilizar a sua carteira investindo em empresas fora da Bolsa de Valores? Vem comigo que hoje vamos falar sobre fundos de Private Equity. O que é, como funcionam, quais as vantagens e como eles se encaixam em sua carteira de investimentos. Fica até o final para saber tudo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal da XP para receber mais conteúdos como esse. Olha só, as empresas listadas na Bolsa de Valores são apenas uma pequena parcela das inúmeras possibilidades de empreendimentos existentes no mundo. Quando falamos em Private Equity ou capital privado, o aporte é feito majoritariamente em empresas que possuem capital fechado, ou seja, não estão listadas em nenhuma Bolsa de Valores e por isso oferecem ao gestor uma imensidão de oportunidades que não estão sendo analisadas por outros fundos tradicionais de ações ou multimercados, por exemplo. Por outro lado, um fundo de Private Equity pode sim investir em uma empresa listada, desde que o gestor veja grande potencial de crescimento nessa empresa. Mas vamos comparar o tamanho das oportunidades? A B3 tem 475 empresas listadas, mas aqui no Brasil temos atualmente cerca de 20 milhões de empresas ativas. Então funciona assim. Diferente de um gestor de ações tradicional que vai lá no aquário da bolsa e analisa aquelas empresas para detectar oportunidades, um gestor de Private Equity tem um oceano de oportunidades. Esse comparativo entre aquário e oceano é muito comum na hora de falar sobre Private Equity e faz sentido pela maturidade do mercado de capitais brasileiro. Sabe essas 475 empresas listadas na Bolsa de Valores? Até chegar lá, elas passaram por uma série de processos que levou ao amadurecimento da gestão. Precisou de vários documentos até se enquadrar e fazer o seu IPO. E quando essas empresas vão ao mercado, diversos acionistas compram um pedaço dessa empresa esperando a valorização dela no longo prazo. E como eu comentei aqui, um fundo de Private Equity até pode investir em empresas listadas, mas eles possuem um foco estratégico. O grande foco dos gestores de Private Equity é o potencial de crescimento de uma empresa, mas não no sentido de investir na fase inicial do negócio, sendo essa a modalidade reservada ao Venture Capital, mas sim investir em negócios que já existem, que já geram receitas, que já começaram de alguma forma a sua expansão, mas que com a injeção de recursos vai gerar um crescimento ainda mais acelerado, trazendo retornos relevantes para o portfólio desse fundo. Mas para entender um pouco mais sobre esse tipo de investimento que os fundos de Private Equity realizam, precisamos falar da curva J. Ao falar em Private Equity, é muito comum citar a curva J, que tende a representar a tendência dessa alocação, já que ao investir em uma empresa, o gestor realiza uma participação ativa dentro da companhia, seja na reestruturação do negócio, na renegociação de dívidas, na troca de gestão, no fortalecimento de parcerias, entre outros. Então ele aporta os recursos, faz a gestão, que é nesse momento que o fluxo de caixa acumulado fica negativo aqui na curva J, e com o tempo e melhoria operacional dessa empresa, ela começa a dar lucro e esse fundo desinveste. É importante entender que esse tipo de investimento possui características particulares, que alongam o tempo da alocação. Um exemplo disso é que justamente pela alocação ser majoritariamente em empresas que não estão listadas, esses fundos são classificados como alternativos e líquidos, já que o investidor terá esses recursos de volta ao término da duração do fundo, que tipicamente pode ser entre 5 e 10 anos. Esse prazo tem sido encurtado com a criação de novos produtos e possibilidades, mas é importante se atentar a ele, pois esse é o tempo necessário para que a empresa investida amadureça e comece a dar resultados positivos. E por falar em resultados, você já ouviu falar sobre gestão ativista? Funciona assim. Ao realizar um aporte em determinada companhia, o time de investimentos também passa a fazer parte da estrutura da empresa investida. Dentro do Private Equity, por exemplo, é comum, já que o fundo pode ter ou não o controle da companhia investida. Caso ele não tenha o controle, ainda assim, no monitoramento, o time de gestão tende a estar perto da tomada de decisão, acompanhando para onde os recursos estão sendo destinados. A escolha de se ter ou não o controle vai depender da estratégia de investimento adotada para cada empresa. Quando se tem o controle, o gestor e time podem influenciar em toda a gestão da empresa. Tudo vai depender da tese definida. Essa empresa, para crescer, precisa se consolidar como referência, precisa de uma reestruturação, inovação tecnológica. O objetivo no final do dia é potencializar o crescimento da investida e maximizar os retornos. Mas é importante saber que a experiência é muito importante em todo o processo de investimento, seja na hora de filtrar os setores que serão analisados para capturar essas oportunidades, até mesmo na contribuição do gerenciamento da empresa investida. Apesar dos investimentos em Private Equity serem de longo prazo, é importante que o investidor saiba que se trata de uma sociedade temporária e que essa sociedade irá existir em momentos
propósitos estratégicos de crescimento e expansão das empresas investidas e que irá se finalizar na medida que as metas de crescimento do processo de alocação dada pelo fundo de Private Equity forem atingidas. Por isso, uma das dúvidas mais comuns quando falamos em investimentos em Private Equity é sobre quem compra a empresa que esse gestor investiu, reestruturou, ou melhor, arrumou a casa e deseja desinvestir, ou seja, deseja vender. E olha só, existem diferentes rotas de saída. A empresa ela pode ser vendida para outra empresa, que é conhecida como saída estratégica. O fundo pode vender para outro fundo de Private Equity ou vender também no mercado secundário, que é uma saída conhecida como patrocinador para patrocinador. O antigo proprietário dessa empresa também pode recomprar essa empresa investida ou também pode ser feito um IPO, que é a abertura de capital dessa empresa na bolsa de valores. Existem também as baixas, ou seja, a empresa que não deu certo e entrou em falência. Listei aqui pelo menos 5 formas de saída das investidas. O importante é se atentar na hora de selecionar o fundo de Private Equity para sua carteira e ter a ciência de que é um tipo de investimento separado por processos, que também demanda compreensão a respeito de cada uma das etapas. Entender que as oportunidades possuem um prazo limitado de entrada, bem como o gestor de Private Equity precisa de um determinado tempo para seleção e criação de portfólio de investimento, vai exigir que o investidor deixe a ansiedade pela mudança de preço da cota de lado. E a grande pergunta que fica é: como os fundos de Private Equity entram na carteira desse investidor? Para saber se você tem espaço para adicionar esse tipo de ativo de investimento, basta fazer 3 perguntas. Eu consigo esperar esse investimento maturar por um prazo muito longo? Eu quero ter acesso a um tipo de gestão diferente da tradicional? Estou disposto a correr risco de renda variável no meu portfólio? Caso você tenha um sim enfático em todas essas perguntas, o próximo passo é dimensionar quanto você deseja comprometer do seu capital para esse tipo de estratégia. Muitos investidores têm interesse e, mais do que isso, possuem espaço em seus portfólios para a adição de investimentos alternativos, com o intuito de diversificar ou aumentar o potencial retorno da sua carteira. Muitos grandes investidores institucionais determinam o limite de alocação nessa e nas demais classes de ativos através de um processo formal e técnico chamado de Asset Allocation. Outros investidores determinam seu limite de alocação em alternativos com base no bom senso e na observação da exposição de seus pares e de outros tipos de investidores. Por serem investimentos com maiores níveis de risco, os percentuais nas carteiras são calibrados para que sejam adequados para cada perfil de investidor e para cada política de investimento, sendo crescente esse valor quanto maior for o nível de tolerância a riscos e horizonte de investimento desse investidor. No geral, varia entre 1 a 6% nas carteiras recomendadas da XP. E é importante que essa alocação seja feita de maneira diversificada, entendendo que a economia funciona em diferentes ciclos e que os retornos obtidos vai depender do momento que o investimento for realizado. Dessa forma, as conhecidas safras ou vintages auxiliam na compreensão do retorno recebido a depender do início de cada fundo. Por isso, procure se atentar aos prazos, liquidez e diversificação, mas não deixe de conferir as oportunidades. Em um momento como o atual, em que os juros estão em patamares elevados, trazendo dificuldade de financiamento para determinadas empresas, ter um bolso alternativo pode alavancar ainda mais os resultados para a empresa e para o investidor. Quer saber mais sobre esse tipo de investimento? Consulte o assessor vinculado à sua conta. E se não tem conta na XP ainda, não perca tempo. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima!